Gente, Deus ele é tão gracioso, não é? Ele é tão bom, e Ele abre portas e caminhos para nós, e a gente se surpreende quando a gente coloca em prática essa coisa chamada fé. O justo viverá pela fé. E quando você coloca isso em prática, Deus começa a abrir portas de favor. Mas é preciso exercitar a fé. E aí alguém pode perguntar assim, mas pastor, se é da vontade de Deus que a gente receba as bênçãos, que a gente receba cura, vida abundante, prosperidade, família abençoada, por que Ele já não faz isso de cara, direto? A gente ainda precisa crer, e crer em para cada uma das promessas. É simples, a fé, ela não é um sentimento. A fé não é um sentimento, a fé não é uma coisa que você, não é um espírito que baixa, entendeu? Tem gente que pensa que fé é um espírito que baixa. Então a pessoa vem na igreja, ela bota o pé, quando ela bota o pé ali dentro, ela pensa que vai fazer assim, ó, a porta da igreja está aqui, ela pensa que ela vai fazer assim, ó, fé, agora sim. Não, isso não é fé, isso é só um arrepio, não é nada. E fé precisa ser exercida exatamente porque fé não é um sentimento, é uma decisão. Fé é uma decisão que você toma. Eu decido crer que aquilo que a palavra de Deus diz é real, é verdade, ponto final. Não quero saber o que os sentimentos dizem, o que os vizinhos dizem, o que certas igrejas dizem. O que eu quero saber é que a palavra de Deus diz assim, então é assim que é, ponto final, fechou. Para mim, fechou. E em especial, quando eu encontro, e eu preciso ter essa perspectiva, de olhar sempre para a palavra, usando as lentes do Novo Testamento. Não venha me criar doutrina com base no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento não foi escrito para nós. O Antigo Testamento foi escrito para o povo de Israel. O Antigo Testamento tem sombras, tipos, representações, símbolos, metáforas, que apontam para Jesus e para a sua igreja. Mas as doutrinas da igreja estão todas elas no Novo Testamento. A cruz, ela serviu como uma espécie de um filtro. Então, todas as doutrinas do Antigo Testamento, elas vinham caminhando até Jesus. Quando chega no momento de Jesus, a cruz agora serve como um filtro. O que passou do filtro, para o lado de cá, da nova aliança, e por isso o livro de Hebreus diz que a antiga aliança, aquilo que é antigo está prestes a desaparecer. E agora na nova aliança, se aquela determinada doutrina passou pelo filtro da cruz e está do lado de cá da nova aliança, ótimo. Se não está do lado de cá, é porque entupiu no filtro da cruz. Então, por exemplo, sacrifício de animais, era doutrina no Antigo Testamento. Eu não creio que nenhum de vocês aqui, que esteja passando por uma coisa qualquer, uma dificuldade, um problema, ou você tem aí um pedido qualquer de oração, e aquilo que você pediu ainda não aconteceu. Eu duvido que algum de vocês aqui comece a pensar assim, poxa, eu pedi e ainda não aconteceu, deve estar faltando alguma coisa. Ah, já sei, eu vou chegar em casa e vou sacrificar o meu cãozinho, porque aí Deus vai se agradar do sacrifício, vai ver o sangue do animal, e aí Ele vai me abençoar. Aí você chega em casa já procurando o cachorro para matar o cachorro. Alguém vai fazer isso? Pastor, mas cachorro não se vê, tinha que ser ovelha. Pode comprar uma ovelha, compra uma ovelha. Você vai comprar uma ovelha para sacrificar a ovelha? Vai resolver alguma coisa? Deus vai ser mais favorável a você se você sacrificar uma ovelha? Se você sacrificar uma ovelha, não vai resolver nada da sua vida espiritual. Por quê? Porque o sacrifício de animais, no Antigo Testamento, para o povo de Israel, era a realidade deles. Você hoje não obtém perdão de pecados por causa do sacrifício de uma ovelha. Então você não vai matar a ovelha ou um animal qualquer, porque você acha que você está com um pecado que precisa ser resolvido, então você vai matar uma ovelha. Não, o seu recurso está em Cristo, porque aquelas ovelhas, aqueles bodes, aqueles bois do Antigo Testamento, eram sombras, eram tipos que apontavam para Jesus. Amém? Amar o próximo é doutrina do Antigo Testamento ou do Novo? Não, é dos dois. No Antigo Testamento, amar o próximo como a si mesmo é doutrina que já tinha no Antigo Testamento. Deuteronômio diz para nós que segundo a lei, era um dos mandamentos da lei,
era amar o próximo como a si mesmo. E tem gente que pensa que isso é mandamento da nova aliança. Não é. Amar o próximo como a si mesmo é mandamento da antiga aliança. Na nova aliança, o amor passou pelo filtro da cruz, mas levou um upgrade. Porque quando chegou aqui na nova aliança, Jesus disse o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Não mais como você ama você mesmo, mas agora como Jesus amou você. Caramba, amar o próximo como a mim mesmo já está difícil. Já é difícil. Seja sincero, amar o próximo como você mesmo é fácil? Não, não é fácil, é difícil. Agora, amar o próximo como Jesus nos amou, aí sim, é impossível. Você não consegue amar o próximo como Jesus te amou, com a sua força, com o seu esforço. Você só consegue fazer isso se o próprio Deus te encher com o amor dele. Não é algo que vem de você, é fruto do Espírito habitando em você. E a fé é exatamente uma escolha que você faz, como o amor é uma escolha. Você não ama porque você sente simplesmente, mas porque você escolhe amar. E a fé é uma escolha. Não, eu decido crer, não importa o que o vizinho pense, não importa o que a igreja X ou Y fala, se a Bíblia diz que assim o é, então é assim que é e ponto final. Se a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, não vou ficar olhando para o meu passado dizendo, não, mas eu sou mais que derrotado. Não, se a Bíblia me vê como mais que vencedor, cara, do jeito que a Bíblia te vê é como você tem que se ver. Você quer um exemplo de um cara que era um fracasso, mas que Deus via ele de uma forma diferente? Bom, isso aí é uma constante na Bíblia inteira. No Antigo Testamento, então, é uma constante geral. Mas dá uma olhada só, quem já ouviu falar num tal de Gideão? Peraí, só eu, pastor Gedemar? Peraí, quem já ouviu falar de Gideão? Olha só a história de Gideão. No tempo de Gideão, a Bíblia diz que tinha um povo, que eram os midianitas, que na época da colheita, eles invadiam a terra de Israel, levavam quase tudo da colheita, e Israel ficava com as sobras. Então aquele povo todo morrendo de medo, quando era a época da colheita, eles se escondiam em cavernas, eles escolhiam o que eles podiam e se escondiam nas cavernas, para ver se sobrava alguma coisa, para os midianitas não deixarem eles morrerem de fome. E aí um dia, está esse rapaz chamado Gideão, malhando trigo dentro de uma caverna, escondido, morrendo de medo, aparece um anjo, e diz para ele assim, vai nessa tua força, homem valente. Cara, o sujeito estava morrendo de medo, escondido numa caverna. E o anjo disse para ele, vai nessa tua força, homem valente. Com certeza, se eu fosse Gideão, eu ia olhar para o anjo e falar assim, seu anjo, o senhor veio no endereço errado. Alguém lhe deu o CEP errado, porque esse homem corajoso, valente que você está falando, não sou eu. Não é possível, eu vou explicar para o senhor quem eu sou. O senhor conhece essa terra aqui? Essa região aqui se chama Israel. Aqui, essa região, Israel, esse país, Israel, é o menor de todos os países aqui à volta. A Síria é maior, o Líbano é maior, o Egito é maior, nós somos o menor desses países aqui, somos nós, a terra de Israel. Nessa terra que é a menor, nós somos 12 tribos, eu nasci na tribo menor. Das 12 tribos, a tribo que eu nasci é a menor das tribos. Na tribo menor, a minha família é a menor. E na minha família, que é a menor, eu sou o menor. Ou seja, se o mundo fizer fila, eu sou o último da fila. E o anjo disse, não errei o endereço, não. Vai nessa tua força, homem valente, porque Deus vai te usar para livrar Israel da opressão dos midianitas. Então, se Deus diz que eu sou mais que vencedor, eu quero que se dane aquilo que o diabo tem para dizer. Eu não quero nem saber o que os meus sentimentos têm para me dizer. Se a Bíblia diz que eu estou curado, eu não quero saber, porque o médico falou que o meu fim está próximo. Em nome de Jesus, eu não levo essa notícia para casa. Eu não compro essa. Por quê? Porque pelas feridas do Senhor Jesus eu fui sarado. Então eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso escolher crer naquilo que a Bíblia diz, embora nem tudo o que a Bíblia diga eu entenda. Eu não entendo, por exemplo, falar em línguas estranhas. E tem gente, às vezes, lá na igreja, que me faz esse questionamento. Fala, pastor, eu tenho dificuldade de falar em línguas estranhas. O pessoal da Barra é meio metido, sabe como é? Aí o pessoal, pastor, eu tenho dificuldade de falar em línguas estranhas, porque eu não entendo. Eu falo assim, vem cá, deixa eu explicar uma coisa aqui. Como é que é mesmo o nome do dom? Línguas? Então, é porque é estranho. Não é para entender.
Não é para entender, o negócio é estranho. Não é para você entender. Onde é que está escrito aqui que tem que entender? Você só tem que falar. Ah, pastor, fica assim com medo de abrir a boca para falar, porque já me disseram que pode ser o diabo. Peraí. O rapaz estava dirigindo o louvor aqui, até citou esse versículo. Jesus disse o seguinte para os discípulos, olha só, para os discípulos não, para o povo que estava ouvindo ele falar, se vocês que são maus, e essa palavra maus, se você for consultar, no grego, em todo o Novo Testamento que essa palavra aparece, que é poneros, em todo o Novo Testamento, todas as vezes poneros é traduzido como pecador. Não sei porquê, nesse texto, o pessoal traduziu como maus. Mas olha só o que Jesus está dizendo, se vocês que são pecadores, ou seja, vocês que pisam na bola, que ainda nem sequer têm um relacionamento próximo e íntimo com Deus, porque isso só se tornou possível depois da morte e da ressurreição de Jesus, se vocês que são maus, que são pecadores, quando o filho pede pão, vocês não dão uma pedra, o filho pede peixe, vocês não dão uma cobra. Então você acha que você vai pedir ao Pai o Espírito Santo, ele vai te dar o diabo? Que Deus é esse? Ele vai dar o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Então já de cara é impossível ser o diabo, porque eu não estou pedindo Deus, manda o diabo para a minha vida, eu estou pedindo o Espírito Santo, já de cara. Aí, mas pode ser a carne. Pode ser que eu esteja falando e é a carne, porque já me disseram isso, né? Que a Mara está falando, mas é a carne. É claro que é a carne. Você está falando em língua com a sua carne, É com isso aqui, é com a sua boca, porque quem fala em línguas é você, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não fala em línguas, quem fala em línguas é você. Então, é você que abre a boca e fala. Agora, pastor, como é que é esse negócio? Eu tenho que sentir alguma coisa, eu tenho que sentir um arrepio, porque eu já ouvi uns caras dando uns testemunhos, que sentiam um arrepio, que sentiam peraí, o justo viverá pela fé, então não é pelo que eu sinto, é pela fé. Eu abro a boca e falo. Mas olha só, vamos separar aqui as coisas nos seus devidos lugares, porque eu sei que existe muita gente em muitos lugares, muitos teólogos, pastores e pregadores, que dizem que os dons do Espírito Santo não são para os dias de hoje, já passaram, isso foi para aquela época, no máximo até aquele período dos apóstolos. Com a morte do último apóstolo, os dons cessaram. Então vamos ver o seguinte, eu preciso entender que o Espírito Santo se relaciona comigo e com você, com o ser humano, por duas vias, o Espírito Santo em mim e o Espírito Santo sobre mim. Amém, gente? Então olha só, diga comigo assim, o Espírito Santo em mim e o Espírito Santo sobre mim. Qual a diferença entre uma coisa e a outra? Quando você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, não importa em que igreja, em que denominação, se você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você se tornou casa do Espírito Santo. Não importa se você é da igreja de Nova Vida, se você é da Batista, se você é da Assembleia de Deus, se você é presbiteriano, não importa se você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você se tornou casa do Espírito Santo, o Espírito Santo veio habitar em você. Amém? O Espírito Santo sobre você é aquela experiência que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. Qual a diferença entre um e o outro? O Espírito Santo em você é para a produção do fruto do Espírito. Ok? O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter de Jesus. Quando você lê Efésios, do capítulo 4, do versículo 5 em diante, o apóstolo Paulo diz para nós que Jesus enviou para nós, que o próprio Jesus enviou para nós, para a sua igreja, os 5 dons ministeriais, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, a fim de que a igreja seja edificada e todos nós cheguemos à estatura de Cristo, à maturidade de Cristo, ou seja, que todos nós manifestemos o caráter dele. Como é que eu manifesto o caráter dele? É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio. São os elementos do fruto do Espírito, que são 9. São os elementos do fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito. Eu sei que a gente, quando vai pregar, muitas vezes, fala os frutos do Espírito.
E a gente vai ensinando sobre cada um, né? O amor, sobre paz. E a gente fala sobre os frutos do Espírito, mas na verdade a Bíblia não fala sobre os frutos, ela fala sobre o fruto do Espírito. É um fruto que tem 9 elementos, assim como uma laranja, que tem casca, suco, polpa, caroço, são os elementos que compõem a laranja. Os elementos que compõem o fruto do Espírito são alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio e tal, etc e tal. São os 9 elementos do fruto do Espírito, que é o caráter do próprio Jesus. Quando eu dou margem para que o Espírito Santo em mim flua para manifestar o caráter dele, eu vou manifestar o caráter de Jesus em pensamentos, palavras e ações. Eu não vou ser exatamente um clone de Jesus, porque cada um de nós continua tendo a sua personalidade, a sua individualidade, mas todos nós podemos ter pensamentos, palavras e ações que são compatíveis com os pensamentos, as palavras e as ações de Jesus, e é isso que Deus espera de nós, amém? Deus não espera que você seja, esse é um problema de reconhecimento de quem é um cristão. O que Jesus disse sobre o mundo nos reconhecendo? Ele disse, olha, o mundo vai reconhecer vocês, não pelo tipo de roupa que vocês vestem, não pela maneira em que vocês cultuam, o mundo vai reconhecer vocês pelo amor que vocês tiverem uns pelos outros. O amor é um dos elementos do fruto do Espírito. O amor é um dos elementos do fruto do Espírito. Então, o que me faz ser identificado com Jesus? A manifestação do fruto do Espírito. A maioria dos crentes hoje não é reconhecido por isso, pelo fruto do Espírito. A maioria dos crentes hoje é reconhecido pela roupa que veste, ou que deixa de vestir, pela maneira de falar. É a linguagem que eu chamo do evangeliquez. O que é o evangeliquez? Oh, glória! É crente. Aleluia! O crente. É crente. Imagina só o seguinte diálogo. Um ônibus, de manhã cedo, socado de gente, todo mundo indo para o trabalho, e aí tem 2 pessoas, 2 mulheres, em pé, e uma comenta com a outra assim, você tinha que ver o culto lá na igreja ontem, pegou fogo. Aí tem uma pessoa sentada, que não é crente, a pessoa ouve aquilo e fala assim, ih rapaz, tragédia, a igreja pegou fogo. Ela quer escutar mais, porque vai ver aí uma história de uma tragédia, porque pegou fogo, né? Quer dizer, ela não sabe, mas os crentes quando conversam, o evangeliquez, eles entendem. Quer dizer, o que ele quis dizer com isso, que a igreja pegou fogo? Que o culto foi muito bom, que bombou, que o Espírito Santo veio, batizou, fez e tal, e o pastor estava animado, pulou, cantou, então o culto foi, a igreja pegou fogo. A pessoa que está de fora, ela não entende o evangeliquez. Ela ouve aquilo e fala assim, tragédia, fogo na igreja. Quantos morreram? Quantos será que morreram? Então a igreja passou a ser reconhecida por essas coisas, mas nós deveríamos estar sendo reconhecidos pela manifestação do fruto do Espírito. Pela manifestação do fruto do Espírito. E para manifestar o fruto do Espírito, eu preciso de ter comunhão com quem? Com o Espírito, que é Deus. Eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo, eu preciso ter conhecimento do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito é o caráter de Jesus. O Espírito Santo em nós, habitando em nós, no nosso interior, é para manifestação do fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus. Ok? Amém. E o Espírito Santo sobre nós? O Espírito Santo sobre nós é para que nós sejamos testemunhas com poder. Para que nós sejamos testemunhas que não somente têm argumentos, que não somente têm amor pelo próximo e que conhecem teologia, que conhecem versículos, mas pessoas que têm a manifestação do poder de Deus. Então eu não me intimido de orar pelas pessoas. Por quê? Porque quem cura a pessoa não sou eu, é o Espírito Santo que está sobre mim. Alô? Eu não tenho medo de orar para que alguém seja próspero, porque quem vai fazer aquela pessoa próspera não sou eu. É o Espírito Santo que
me usando para orar para aquela pessoa, vai ungí-la, vai abençoá-la e vai fazer com que ela saia da preguiça e vá trabalhar, vagabundo. E aí vai ganhar dinheiro e vai prosperar. Hã? É o Espírito Santo atuando sobre nós. E também são nove os dons do Espírito. Vou lembrar dos 9 aqui. Línguas, interpretação de línguas, profecia, deixa eu ir na minha ordem aqui, senão depois eu acabo esquecendo. Línguas, interpretação de língua, profecia. Discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Operação de milagres, fé. Hein? Dons de cura. Dons de cura. Curas, operação de milagres e fé. São 9. Você reparou uma coisa? Que é 9 a 9? 9 são os elementos do fruto do Espírito, 9 são os dons do Espírito Santo. Por que isso? Porque um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia não é uma pomba? Hã? Não é uma pomba? Alguém já viu uma pomba voar com a asa só? Com meia asa de um lado, uma asa inteira de um lado e só meia asa do outro. Não voa. As duas asas de qualquer pássaro tem que ser uma idêntica à outra. Se você cortar a ponta da asa de um pássaro, ele já não consegue voar. Ele vai ficar rodando, batendo asa e vai ficar rodando, não vai conseguir sair do lugar. E isso fala de equilíbrio, de nós não termos só, há igrejas que fazem opção. Não, nós aqui não queremos saber desse negócio de Espírito Santo, de fruto do Espírito, de batismo com o Espírito Santo, porque isso aí é só emocionalismo, e isso não é para os dias de hoje. Então o que nós focamos aqui é o fruto do Espírito. Muito bom, não tem nada de errado. Aí a outra, não, aqui o negócio é o poder. Nós queremos o poder, nós queremos fogo, nós queremos o Espírito Santo, nós queremos línguas, cura, e tal. Aí quer dizer, o de lá quer os dons, não quer o poder. O de cá quer o poder, não quer os dons. Aí o que acontece? O camarada fica com aquela igreja, onde todo mundo é muito certinho, mas é uma igreja seca, sem manifestação de alegria, sem manifestação de um poder, e do lado de cá tem muito poder, mas não tem caráter nenhum. Aí você começa a ver que os crentes cheios do poder, falando em língua, passando cheque sem fundo, dando volta um no outro. E aí você não consegue entender como é que pode, mas o cara fala até em línguas e passou um cheque sem fundo. Como é que pode? O cara comprou o carro e não pagou, mas o cara falou em língua. Eu lembro quando eu vendi o carro para ele entrou no carro, só falando, dirigindo, tudo quanto é canto. Quando eu fui depositar o cheque da compra do carro, não tinha grana. Por quê? Porque o camarada tem muito poder, mas não tem caráter. Você está entendendo que o que Deus espera de nós é que nós tenhamos as duas coisas, as duas asas? Manifestação plena do fruto do Espírito, manifestação plena dos dons do Espírito. Amém? Pastor, mas o senhor tem certeza que são duas coisas separadas? Quem recebe já Jesus e se torna templo do Espírito Santo, já não tem o batismo com o Espírito Santo? Vamos deixar Jesus mostrar isso para a gente? Então, se você está com Bíblia aí, eu estou com a Bíblia eletrônica hoje. Olha o tamanho dela. Vamos dar uma olhada aqui em João capítulo 20. João capítulo 20, no versículo 19 em diante. Só para te localizar, esse texto de João 20 está falando aqui sobre a manhã do domingo da ressurreição. Aí diz o seguinte, aliás, sobre amanhã não, aqui ele já, nesse ponto aqui no versículo 19, ele já está falando sobre o final do dia, final do domingo da ressurreição. Aí olha só o que ele diz: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles, e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo.
Olha só o que aconteceu aqui. O contexto aqui é: Jesus foi crucificado, passam-se os 3 dias e 3 noites, domingo Jesus ressuscita, Maria Madalena vê Jesus ressuscitado, sai correndo, vai avisar os discípulos, segundo aquilo que o próprio Jesus havia instruído ela para fazer: avise lá a Pedro e ao resto da galera que eu ressuscitei. Eles ainda assim não acreditaram. Pedro e João vão até o túmulo, dão uma olhada, e ainda assim eles voltam e se trancam com medo das autoridades. Se trancaram numa sala. E aí no final do dia, esse texto aqui não diz, mas Lucas diz que quando Jesus apareceu no meio deles, eles ficaram apavorados e começaram a gritar: é um fantasma! Tu imagina isso? Esses caras que andaram com Jesus acreditavam em fantasma. Jesus aparece, porque Jesus aqui já não era mais o Jesus de Nazaré, que eles haviam conhecido, agora era já o Cristo naquele processo de glorificação. Então o corpo de Jesus agora atravessava a parede. Enquanto ele estava andando no ministério terreno, naqueles 33 anos, ele era um homem, em termos humanos, comum como eu e você, ele não atravessava a parede. Mas agora, Jesus, pum, aparece no meio dos caras. Os caras levantam: fantasma! Quiseram sair, mas eles estavam com tanto medo que trancaram a porta, esconderam a chave, e ninguém sabia onde estava a chave. Não conseguiram sair. E aí Jesus vai ao caminho dos caras: calma, paz, sou eu. Até que eles reconheceram que era Jesus, e Jesus proclama paz sobre eles e sopra sobre os caras: recebam o Espírito Santo. Alguém falou em línguas? Alguém sapateou, sapatinho de fogo? Nada. Alguém profetizou? Nada. Recebam o Espírito Santo. Não aconteceu nada. O que estava acontecendo aqui? Os discípulos aqui estavam nascendo de novo. Eles estavam se tornando agora casa do Espírito Santo. Quando Jesus disse para eles: recebam o Espírito Santo, Jesus estava dizendo: a partir de agora, o Espírito Santo vai habitar em vocês. Aí você anda um pouco mais para frente, vai lá em Atos capítulo 2, Atos capítulo de número 2, diz assim, do versículo 1 em diante, é uma passagem super conhecida, que diz o seguinte: no dia de Pentecostes, ou seja, Jesus morreu na Páscoa, ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou durante a festa da Páscoa, ele morre na Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, é a festa do Pentecostes. Penta, 50, lembra 5, né? 50 dias depois, vem a festa do Pentecostes. E aí, Jesus diz o seguinte para os discípulos, quando a gente vai um pouco mais adiante, se você, ou melhor, mais atrás, se você ler o capítulo 1, a Bíblia fala sobre a ascensão de Jesus. Aliás, eu estou lendo com você o capítulo 2, deixa eu ver com você, antes de eu ler aqui o capítulo 2, deixa eu ler com você o capítulo 1, final do capítulo 1. Aliás, o final não, é o início do capítulo 1. Ele diz assim o seguinte, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: em meu primeiro livro, eu relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado para o céu, depois de dar aos seus discípulos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou a respeito do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se você prosseguir na leitura, você vai ver que quando chega o momento de Jesus ascender aos céus, Jesus passa 40 dias com esses caras, com esses 11 caras, e agora 12, porque veio um para ocupar o lugar de Judas, que era Matias. Ele passa 40 dias
repassando com os discípulos tudo aquilo que ele havia ensinado durante 3 anos e meio. E no final, ele diz: fiquem aí em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que venha sobre vocês a promessa do Espírito Santo. Se eu fosse um dos discípulos, eu ia dizer para Jesus o seguinte: Jesus, peraí, você está com a memória fraca, porque 40 dias atrás, você estava reunido conosco, se lembra no dia da ressurreição? Você apareceu no nosso meio, e você disse: recebam o Espírito Santo, e você soprou sobre nós. Então como é que agora, 40 dias depois, você está dizendo para a gente ficar em Jerusalém, aguardando até que venha sobre nós o Espírito Santo? Você está entendendo que o próprio Jesus está mostrando para nós aqui, que a experiência do homem com o Espírito Santo se faz em 2 vias, o Espírito Santo em nós, e depois, posteriormente, o Espírito Santo sobre nós? Jesus soprou sobre os caras e disse: recebam o Espírito Santo. 40 dias depois, ele ensina, no 40º dia, ele vai ascender até os céus, e antes de ascender ele fala: fiquem em Jerusalém, e não saiam, até que venha sobre vocês a promessa do Espírito Santo. Caramba, será que Jesus estava sofrendo de falta de memória? Não, Jesus estava mostrando para nós que o relacionamento do homem com o Espírito Santo se faz por 2 vias, o Espírito Santo em nós, para a produção de fruto do Espírito, e o Espírito Santo sobre nós, para que nós sejamos testemunhas com poder. São 2 coisas separadas e diferentes. Pastor, mas por que Deus fez essas 2 coisas separadas? Por que não é uma tacada só, como muita gente diz que é? Por que não é uma coisa única? É simples, porque você de cara, para exercitar os dons do Espírito, você vai precisar de exercitar uma coisa chamada fé. Então você não fala em línguas porque você sentiu um arrepio, você não fala em línguas porque você sentiu um vento frio. Ah, pastor, mas lá no livro de Atos diz que eles estavam reunidos e veio um som como de um vento, eles viram línguas de fogo. Eu estou esperando para ver as línguas de fogo. Você não vai ver. Pode orar o quanto você quiser, que você não vai ver. E o somzinho do vento? Só se ligar um ventilador, porque senão você não vai ouvir. Pastor, mas por que eles ouviram e viram e eu não posso nem ouvir nem ver? Os discípulos, eles não tinham ideia de quem era ou do que era o Espírito Santo. Eles não tinham a mínima ideia. Na cabeça do judeu, na cultura judaica, quando a Bíblia diz que Deus é um só, eles levam isso tão ao pé da letra, e por isso, ainda hoje eles são muito resistentes a acreditar que Jesus era Deus, que Jesus é Deus, porque na cabeça deles, nós cristãos temos 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E eles dizem: não, Deus é um só. Então eles nunca entenderam a trindade. Então para eles, quando se falava no Antigo Testamento do Espírito do Senhor, eles pensavam não numa pessoa separada do Pai, eles pensavam numa presença, uma atitude de Deus, e não numa pessoa, com características, com personalidade, como é o Espírito Santo. Então, para eles não tinham a mínima ideia, porque dom de línguas nunca havia acontecido. Nunca ninguém tinha falado em línguas. Então, eles não sabiam o que era aquilo, o que vinha. Eles só aguardaram durante mais de 10 dias. Jesus ficou com eles 40 dias, e no 50º dia, o dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo. Então, como eles não sabiam do que se tratava, Deus teve que dar um sinal para que eles entendessem que era a vinda sobrenatural do Espírito Santo. Então eles ouviram um som como de um vento, e eles viram línguas como de fogo. Mas, a partir daquela primeira experiência, isso nunca mais se repetiu. Por quê? Porque o justo viverá pela fé, e a fé é a certeza de coisas que não se veem. Então Deus nunca mais enviou para ninguém a capacidade de ver línguas de fogo, de ouvir som de vento. Por quê? Porque eu falo em línguas, não é porque eu estou vendo ou ouvindo qualquer coisa, mas porque eu creio que eu estou recebendo o batismo com o Espírito Santo. Pastor, mas como é que a gente fala? Falando. Como é que a gente fala, pastor? Falando. Abrindo a boca e falando. Eu morro de raiva quando a gente chama as pessoas para vir à frente, para receber o batismo com o Espírito Santo, e a gente explica: gente, olha só,
você vai vir aqui à frente, nós vamos impor as mãos, nós vamos orar, mas você tem que abrir a sua boca e falar. O que eu falo, pastor? Aleluia. Ele não fala aleluia. Aleluia não é língua estranha, aleluia é português. Mas já me disseram que tem que falar glória, 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 até a língua enrolar. Glória, 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 glória. Isso é peru de Natal. Glória, 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 glória. Isso aí não é língua estranha. Você não tem que... Você não tem que criar um artifício para falar em línguas estranhas. Você tem que abrir a boca e falar com ousadia pela fé. Eu falo em línguas a hora que eu quiser. E você também. Em qualquer lugar onde eu estiver. Eu posso falar em línguas no carro, em casa, no escritório, no centro da cidade, no meio da rua, no banheiro, tomando banho. Pastor, tomando banho, sem roupa. O Espírito Santo, ele sabe exatamente como é que você é sem roupa. Não se preocupa com isso não. Ele não fica escandalizado com ele. Você acha que quando você entra no banheiro para tomar banho, tira a roupa, o Espírito Santo fica do lado de fora? Não quero ver. Você acha? É preciso a gente botar... Gente, eu estou tentando simplificar a coisa. Porque as pessoas, elas espiritualizam demais a questão do Espírito Santo. Ele acaba se tornando aquela coisa distante, que só pode receber quem é muito santo, quem é muito especial, quem está preparado, quem jejuou, e já leu a Bíblia inteira, e já fez curso disso, fez curso daquilo, e tal, e já aprendeu a falar como um crente fala, aleluia. Então agora está capacitado para receber, aleluia. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada, isso aí é a maneira como o homem interpreta e entende as coisas. Não é assim que a coisa funciona. Eu posso ensinar um papagaio a falar em línguas. O papagaio vai falar. Vai falar. Qual é a diferença entre o papagaio falando em línguas e eu falando? A diferença é que o papagaio, ele nem sabe o que ele está falando. E eu, quando falo, eu falo exercitando a minha fé. O papagaio não tem fé, ele nunca vai ter. Mas eu, quando falo, eu falo exercitando a fé. Então, é importante entender que você fala não é porque sente um arrepio, não é porque sente um calor ou sente um frio. Ainda que você sinta, sentimentos não são o batismo com o Espírito Santo. Sentimentos são fruto, de repente, de um ambiente, né? Tocou uma música que você acha muito emocionante, tal, e você sentiu até uma vontade de chorar. Que bom, mas o choro em si não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo se evidencia pela evidência das línguas. Quando eu falo em línguas, eu tenho a convicção, a certeza. Pastor, mas eu tenho um irmão, não sei a nome da igreja tal, que ele falou que ia batizar com o Espírito Santo, mas ele não fala em línguas, então ele não é. Ah, mas ele disse que teve um sonho. A Bíblia não fala que sonho é evidência do batismo com o Espírito Santo? Ah, mas ele até profetizou. Não profetizou coisa nenhuma, é profetada. Não é profecia para valer. A profecia que eu estou falando para você, no sentido de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que revela coisas dos dons de revelação. Se a pessoa não for batizada com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, duvido que Deus vá usá-la com palavra de sabedoria e de conhecimento, ou com qualquer outro dom. Eu vou dizer a você por quê. Porque o dom de línguas é o mais primário de todos eles. Se você me encontrar no meio da rua, falando em línguas, o pior que pode acontecer é você achar que eu sou maluco. Esse é o pior que pode acontecer. Porque quando eu falo em línguas, só tem uma pessoa que é edificada, sou eu mesmo. Aquele que fala em outras línguas, edifica a si mesmo. Então não prejudica ninguém. Mas no momento em que eu saio para profetizar, assim te diz o Senhor, Verinha, eis que te vejo. Aí começa. De repente, essa pessoa leva essa palavra a sério, e ela, às vezes, ela muda a vida dela por causa de uma palavra dada dessa forma. Ela deixa de casar com alguém, ou casa com alguém, ela abandona um emprego, ela investe o dinheiro, às vezes, em algum lugar, em alguma coisa, ela altera muitas vezes a vida dela por causa de uma palavra dessa. Então, quem dá uma palavra dessa, tem que ter uma coisa chamada maturidade. E tem o seguinte, maturidade a todo tempo. Porque o homem é movido muitas vezes por uma coisa chamada, em vez de maturidade, chamada vaidade. E deixa eu te explicar como é que isso funciona. Há anos atrás, quando eu fui pastor na África do Sul, teve um culto que eu chamei as pessoas para virem à frente, algumas pessoas para virem à frente. Eu não me lembro a respeito do que era. Eu falei que eu ia orar por aquelas pessoas, eu sinceramente não lembro a respeito do que era.
Mas eu me lembro que na hora que eu cheguei, tinha umas 10 pessoas. Quando eu cheguei na primeira pessoa, que eu encostei a mão, na hora que eu encostei a mão, Deus me deu uma palavra de revelação para aquela pessoa. Aí eu falei com ela, olha, Deus está me dizendo assim, 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 assado, isso, aquilo outro. A pessoa desabou a chorar, falou, pastor, é exatamente isso que o senhor está falando e tal. Eu nem conhecia a pessoa. Fui orar pela segunda, aconteceu a mesma coisa. Fui orar pela terceira, de novo. Gente, eu não sou profeta, dificilmente isso acontece na minha vida. Rarissimamente isso acontece. Eu sou capaz de enumerar numa mão, a mão do Lula. Às vezes, Deus já me usou para falar coisas desse tipo. Mas naquele dia, eu falei para o primeiro, eu fui botar a mão no segundo, a mesma coisa, no terceiro, no quarto, no quinto, para todo mundo, gente. Para quem eu botava a mão, Deus me dava uma palavra de conhecimento, Deus me dava uma palavra de sabedoria, Deus revelava alguma coisa, olha isso, assim, assim, assado. Eu falei para uma das mulheres, a mulher, antes de eu chegar, a mulher estava chorando, eu botei a mão nela, na hora Deus falou comigo, essa mulher, ela está chorando, porque ela está angustiada, por causa do marido que não se converte, e ainda pega no pé dela, a maltrata, trata mal, por causa da conversão dela. Eu disse, não te preocupa, porque Deus está te dizendo que em uma semana o teu marido vai estar aqui nessa igreja. Cara, naquela semana, no domingo, naquela semana, o marido da mulher veio assistir o culto da porta assim, ó. Sabe aquele portuguesão, coração duro? Aí eu fui pregando, ele foi amolecendo, eu fui pregando, ele foi amolecendo, eu fui pregando, ele foi amolecendo. No final eu fiz um apelo, ele veio lá do fundo da igreja assim. Virou aquele crente que anda com Bíblia debaixo do braço, que evangeliza até os postes. Quando eu cheguei na última pessoa, eu botei a mão. Alô, céu. Alô, torre. Comunicação foi cortada. Alô. Nada. Eu falei, não é possível. Falei para 9, não vou falar para 10ª? Eu vou falar. Eu vou falar aqui alguma coisa. Tenho que falar alguma coisa para essa mulher, porque senão ela vai sair daqui frustrada. Ela vai sair daqui, não é possível. Falei para um, falei para outro, ela vai até pensar que Deus não ama ela. Eu vou ter que falar alguma coisa. Quando eu abri a boca, porque eu tomei o ar para falar, quando eu ia falar, Deus falou comigo assim, quando eu falo, você fala. Quando eu calo, você cala. Aí eu dei aquela do... Aí eu só orei por ela, Deus abençoe. A menina ficou assim, cadê a profecia? Não tem profecia. Mas você entende que pela vaidade, assim te diz o Senhor. Então Deus precisa de pessoas com maturidade, não é nem para receber. Eu preciso de maturidade para receber, mas eu preciso de maturidade para entregar uma palavra dessa para alguém. Porque se Deus fala, eu falo. Se Deus não fala, eu não falo. E se Deus fala, eu não acrescento. Porque tem gente que quer ser, em vez de evangelístico, quer ser evangelástico. Aí o camarada, porque o Senhor te diz, Ele vai te abençoar. E vai te abençoar com um carro 0 km da marca Mercedes, e já vejo um carro prateado e dourado, com portas vermelhas, piscando a luz. Deus não falou nada da marca do carro, do tamanho, das 4 portas, de luz piscando, mas o camarada acrescenta, ele quer enfeitar o bolo. Ele não se conforma de ser só aquele bolo plus vita, seco, sem nada. Ele quer entregar com recheio, com creme, com cereja. Aí ele bota mais coisa. Isso chama-se falta de maturidade e ser levado pela vaidade. Então eu não posso. Então, se eu não falo nem em línguas, que é o dom mais primário, que só tem a ver comigo, Deus vai me usar com outros dons que tem a ver agora com a vida dos outros. Porque os dons, segundo a Bíblia diz, são para edificação da igreja. O único que é para mim a própria edificação é o dom de línguas. O resto é tudo para edificar a igreja. Então, meu irmão, eu preciso de focar no seguinte: primeira coisa que eu preciso, se eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso de manifestar o dom de línguas, porque o dom de línguas é a evidência. Eu tenho a certeza, se alguém me perguntar, mas você é batizado? Sou. Como é que você sabe? Porque eu falo em línguas. É que nem marca de vacina. Você foi vacinado? Fui. Como é que você sabe? Onde é que é a marca? Está aqui a marca. Está aqui. Então como é que eu não fui vacinado? Está aqui a marca. Está lá. Qual é a marca que identifica que você foi batizado com o Espírito Santo? Quando você ora em línguas. Mas você tem que ter liberdade e ousadia.
aproximemo-nos, pois, de maneira ousada do trono da graça, para receber socorro em tempo oportuno. Que maneira ousada é essa? Eu me apresento a Deus sem medo de ser rejeitado. Eu entro na presença de Deus, eu ando na presença de Deus, sem medo dele negar, dizer para mim, não, sai daqui, não, você está fora. Não, eu entro com ousadia, porque eu sei que eu sou um filho amado. Aleluia! Amém? Então, olha só, eu queria orar por três grupos de pessoas aqui. O primeiro desse grupo são por pessoas que já foram algum dia batizadas com o Espírito Santo com evidência das línguas, mas que de repente passaram meses e até anos sem nunca mais falar. Línguas é para você orar todo santo dia. Não é uma coisa para você, quando tem um culto especial, quando tem lá um evangelista, um pregador que vem de fora e tal. Não. O dom de línguas é para você exercitar todo santo dia. Por quê? Porque é para a sua edificação. Eu não posso abrir mão de alguma coisa que me edifica no meu espírito. Por quê? Porque a minha alma é atacada todo santo dia com má notícia, de guerra, sequestro, morte, violência, e trânsito, e tal, e demissão, e falta de dinheiro. Então eu preciso edificar o meu espírito todo dia. Então eu preciso exercitar isso aí. E por isso eu digo mais uma vez, não é pelo que eu sinto, não é porque, é pela fé. Não é porque eu estou animado, contente que eu vou orar em línguas. Eu vou orar em línguas pela fé, mesmo que eu esteja chateado e aborrecido com as circunstâncias da vida. Porque Deus vai mudar. Sentimentos não muda Deus, mas Deus muda sentimentos. Então esse é o primeiro grupo que eu quero orar, pessoas que já foram batizadas, mas abandonaram o dom por N motivos. Há 10, 15, 20 anos, não oram mais. O segundo grupo, eu quero orar por pessoas que precisam de vida transformada, caráter transformado. O que é o fruto do Espírito? O Espírito Santo em nós é para a produção de fruto. E o que é o fruto? É o caráter de Jesus. Eu não posso ficar dizendo, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. O meu pai era muito mal-humorado, eu também sou. Não, peraí, se ele era, eu sou como Jesus é. Mas eu sou grosso assim porque o meu avô era, e na minha família todo mundo é grosso, então eu também sou assim, mas eu sou de Deus. Não, se você é de Deus, você quer ser semelhante a Jesus. Mas pastor, o meu casamento não dá certo, porque eu sou um homem, eu reconheço, pastor, que eu sou um cara, caramba, eu quero amar minha esposa, mas eu me irrito, eu xingo, eu ofendo, e até já bati até na minha mulher alguma vez. Então eu preciso ser transformado. Se você reconhece que você precisa ser transformado no seu caráter, que Deus precisa moldar mais ainda você, esse é o segundo grupo de pessoas que eu quero orar. Primeiro motivo, dom do Espírito. Segundo razão, tem a ver com o fruto do Espírito, transformação de caráter. Transformação de caráter. Isso aí é uma obra que você não pode abrir mão de Deus. Não pode abrir mão do Espírito Santo na sua vida. Ter o seu caráter transformado, para ser semelhante a Ele. Isso é o que conserta casamento que está dando errado. Isso é o que faz com que o sujeito que abandonou a droga se mantenha firme na convicção de não voltar atrás. Isso é que faz com que o camarada ande em integridade, honestidade, seriedade, porque é o caráter de Jesus se manifestando em nós. Se deixar por conta da carne, você pode ser crente do pé roxo. Na primeira oportunidade, você vai contrariar aquilo que a Bíblia diz, porque o diabo vai colocar oportunidades para você, e a sua carne, ela é fraca, ela vai cair, Eu gosto às vezes de usar os meus exemplos, para não usar, por exemplo, os exemplos do Josemar, que aí eu queimo o filme dele, né? Então eu queimo o meu próprio. Há anos atrás, eu fui correr na beira da praia do Leblon. Aí quando eu terminei a corrida, eu atravessei a rua, fui para o meu carro, comecei a procurar a chave e tal. Aí quando eu olhei de volta, eu não sei por que eu olhei de volta para o lado de lá, tinha uma jovem, mas era assim, a Miss Leblon. Ela parou, ela vinha correndo, ela parou, olhou para mim e eu falei, será que eu conheço essa pessoa de algum lugar? Eu acho que eu nunca vi. Uma mulher linda dessa, eu não ia esquecer. Não conheço. Ela parou, aí olhou, deu um sorriso, aí eu
sorri de volta. Fez um sinal. Eu falei, isso está estranho, cara. Isso está esquisito. Até eu sacar. Gente, eu não sei se ela me confundiu com alguém. Ela pode ter me confundido com alguém que ela conhecia, não podia? Não pode ser isso? De repente olhou e falou assim, eu ganho uma coisa, bonito ela não me achou. Ela deve ter olhado e falou assim, deve ser o fulano. Aí começou a fazer sinalzinho para lá, sinalzinho para cá, eu falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu não vou tentar tirar a dúvida, para chegar lá e perguntar, você está me confundindo com alguém? Pode ser que seja outra intenção? Então você quer saber de uma coisa? Entrei no carro e fui-me embora. Mas você acha que a minha carne estava dizendo o que para mim? Eu tenho um problema sério, hoje isso é um problema. Eu sou muito hétero. Hoje isso é problema. Eu sou muito hétero. E a minha mulher me satisfaz. Mas eu não consigo olhar para uma mulher bonita e dizer assim, rapaz, que bagulho. Eu olho para uma mulher bonita e reconheço que ela é bonita. Eu estou sendo bem cru aqui para você entender com sinceridade como é que a coisa funciona, porque a gente espiritualiza demais e acaba ficando tão espiritual, que as pessoas não entendem. E você tem que entender, a sua carne, ela vai dar mole, ela vai bobear, ela vai fraquejar, e se o seu espírito não estiver fortalecido, você não vai manifestar fruto do espírito coisa nenhuma, porque numa dessa você vai dizer assim, mas se eu for embora, o que ela vai pensar? Vai pensar que eu não sou homem, vai pensar que eu tenho algum problema na área sexual, então eu vou lá, que eu vou provar que eu sou macho, e vai mesmo, e depois vai chorar, pastor, preciso confessar, pastor, aleluia, eu caí, vai tomar uma surra de pau ali no quarto escuro. Você está entendendo como é que a coisa funciona? O caráter de Cristo em nós, você não pode abrir mão dessa manifestação, e o seu caráter tem que ser moldado, porque isso conserta casamentos, faz com que você tenha firmeza nas decisões que você tomou de não voltar atrás. Você precisa de ter o caráter de Cristo. E o terceiro são as pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo e ainda não foram. Nunca falou em línguas. E você quer falar hoje. Então olha só, você vai vir aqui à frente, você vai falar. Você vai abrir a boca para falar, você não vai ficar... Tem que abrir a boca e falar. É um ato de ousadia. Amém, gente? Amém? Então vamos ficar de pé. Deixa eu chamar esse primeiro grupo que eu quero orar aqui. As pessoas que